Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos tirar dúvidas. Então, pega a caneta, o caderno, porque está começando nossa poção de letras. Hoje nós vamos tirar dúvidas sobre a predicação dos verbos, como eles constroem aí o predicado. Então, nós vamos relembrar aqui o conceito de verbo. O que é verbo? Então, são palavras que indicam ação, fenômeno da natureza ou estado. E são palavras que se flexionam em modo, em tempo e em pessoa. Então, vamos ver aqui os exemplos. Ação. Maria caminhou no parque ontem. Caminhou indica a ação e está conjugado, então é verbo. Fenômeno da natureza. Choveu muito ontem. Aqui vocês têm o choveu. Está conjugado e indica fenômeno da natureza, então é verbo. Estado. Maria está doente. Aqui vocês têm o está. É o verbo estar, indica estado e está conjugado. Então, é verbo. O que vai acontecer aqui? Os verbos de ação e os fenômenos da natureza, eles têm transitividade. Eles são os verbos transitivos ou intransitivos, tá? Eles têm transitividade. Os verbos de estado, eles são verbos de ligação, tá? Então, os verbos de ação ou fenômeno da natureza, eles constroem o sentido de duas formas. Vocês têm os verbos intransitivos. O que é isso? É quando o verbo não precisa de complemento. Ele tem sentido sozinho. Vamos analisar aqui na frase: o bebê nasceu. Quando eu digo a você, o bebê nasceu, você entendeu o que aconteceu? Sim, é possível compreender perfeitamente essa ação. Não preciso de mais informação. Então, o verbo é intransitivo. Eles não têm subdivisão, é só isso, tá? Quando a gente chega aqui nos verbos transitivos, são os verbos que precisam de complemento. Sozinhos, eles não constroem o sentido completo, tá? Então, vocês têm três tipos. Vocês têm os transitivos diretos, que são aqueles que vão se ligar ao seu complemento sem preposição. Ah, professor, eu não lembro o que é preposição. Eu coloquei aqui para vocês, neste quadradinho, as preposições essenciais, tá? Tem a musiquinha que vocês viram em aula, para memorizar melhor, né? Então, as preposições estão aqui. Vamos analisar como que funciona dentro de uma oração. Mariana comprou chocolates. Aqui eu tenho o verbo comprou. E aí, quando eu pergunto quem comprou, eu tenho Mariana como resposta. Mariana, então, é o sujeito da oração. Se eu disser apenas Mariana comprou, faz sentido? Não, Mariana comprou o quê? Ah, ela comprou chocolates. Agora fez sentido, tá? Então, é um verbo que precisa de mais informação para construir o sentido. Entre ele e o complemento não tem preposição. Então, neste caso, o seu verbo vai ser verbo transitivo direto. O complemento vai chamar objeto
direto, tá? Vamos analisar aqui a segunda situação, que são os verbos transitivos e indiretos. Esses têm preposição, tá? Ó, eles são com preposição. Então, vamos ver aqui na prática como que funciona. O bebê precisa de cuidados. Aqui vocês têm o verbo precisa. Quem precisa? Ah, o bebê. Então, o bebê é o sujeito da oração. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de quê? Olha a preposição ali, tanto na perguntinha quanto na resposta. A preposição aqui na tabelinha, ó, a preposição de aqui. Então, tem preposição aqui entre o verbo e o seu complemento, tá? Entre o verbo e o complemento, vocês têm aqui o de, ó, o de entre eles, tá? Quando isso acontece, vocês têm aqui o verbo transitivo indireto. Quem que completa o verbo transitivo indireto? O objeto indireto, tá? E aí nós temos uma terceira situação, que são os verbos que pede os dois complementos. Então, ele é transitivo direto e indireto. Ele vai ter dois complementos, um sem preposição e outro com preposição. Então, vamos conferir aqui o exemplo. A empresa fornece comida aos trabalhadores. Aqui vocês têm o verbo fornece. E aí eu pergunto, quem fornece? A empresa. A empresa é o sujeito da oração. E aí, a empresa fornece o quê? Comida. A quem? Aos trabalhadores. Então, vocês têm aqui duas situações. Vocês têm uma que não tem preposição, aqui, ó, não tem preposição. E vocês têm uma aqui que tem preposição, ó. Aqui vocês têm o a na perguntinha e o a na resposta, tá? Então, vocês têm aqui dois complementos. Vocês têm o objeto direto e o objeto indireto. Neste caso, o seu verbo vai ser verbo transitivo, direto e indireto, tá? Então, muito importante lembrar aí das preposições, tá? Elas são importantíssimas aqui nessa fase da análise sintática aqui das predicações, tá? E agora nós vamos analisar os verbos de estado. Eles são verbos de ligação, tá? Eles têm a função aí de ligar o sujeito a uma característica. Então, vamos analisar aqui. A água está fria. Está é um verbo de ligação, é um verbo de estado, tá? Vocês têm aqui um verbo de ligação. E aí eu pergunto, quem está? A água. Então, a água é o sujeito. A água está o quê? Ela está como? Ah, ela está fria. O fria é uma característica lá da água que é o sujeito. Então, o verbo está apenas ligando aqui o sujeito a uma característica. Por isso, ele chama verbo de ligação, tá, pessoal? Quem completa o verbo de ligação chama predicativo do sujeito.
tá? Predicativo do sujeito. Ah, professor, eu não lembro dos verbos de ligação. Então, eu coloquei aqui para vocês na lateral os principais aí, os mais conhecidos. Lembrando que é importante ficar atento ao sentido que os verbos têm dentro do contexto, porque eles podem mudar aí, tá? Tanto de estado para de ação, e nos de ação ele pode transitar ali dentro das transitividades, tá? Então, fiquem atentos a isso. Vamos seguir aqui para o nosso resuminho. Nosso resuminho salva-vidas aqui na hora dos exercícios, né? Então, deste lado vocês têm os verbos e aqui vocês têm o complemento. Vamos ver um a um como funciona? Se o seu verbo for intransitivo, ele não vai ter complemento. Se o seu verbo for verbo transitivo direto, ele vai ter complemento e vai chamar objeto direto. É a galera sem preposição. Se o seu verbo for transitivo indireto, ele vai ter complemento, objeto indireto. É a galera que tem preposição. Se o seu verbo for transitivo direto e indireto, ele vai ter os dois complementos, com e sem preposição. E se o seu verbo for de ligação, ele vai ter como complemento o predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito. E agora a gente vai fazer o quê? Resolver questões para ver aí como que nós internalizamos o conteúdo. Então, dê aquela pausa, tenta fazer e depois volta aqui para conferir a correção. Então, vocês têm aqui o animal obedece a seus instintos. Vocês têm o verbo obedece. E aí eu pergunto, quem obedece? O animal. O animal é o sujeito. Quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. Obedece a quê? A seus instintos. Olha a preposição aqui, tanto na perguntinha quanto na resposta. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou conferir na minha tabela se eu tenho dúvidas. Eu tenho um verbo que precisa de complemento, então eu já sei que ele é transitivo e ele precisa de preposição. Ah, eu vou olhar aqui quem precisa de preposição. Ah, é o indireto. Então, eu vou colocar aqui que ele é verbo transitivo e indireto. Quem que completa ele? O objeto indireto. Acertaram? Vamos para o próximo. Os metais são úteis. Aqui vocês têm o verbo são. Conjugado aqui, né? O verbo ser conjugado. E aí eu pergunto, quem são? Os metais. Os metais é o sujeito. Ser é verbo de ligação. Então, eu já sei aqui que o meu verbo é de ligação. Vou olhar na minha tabela. Ah, verbo de ligação. Quem completa ele? O predicativo do sujeito. São o quê? Úteis. Então, quem completou ele está dando a característica lá para o sujeito, metais úteis, e chama predicativo do sujeito. Cuidado, viu, pessoal? É predicativo, não é predicado, não. Predicado é outra coisa, tá? Vamos continuar aqui o nosso exercício. As crianças gritavam. Aqui eu tenho o verbo gritavam. Quem gritava? As crianças. As crianças é o sujeito.
As crianças gritavam. Deu para entender a ação? Deu. Preciso de mais informação? Não. Quem que é o verbo que não precisa de complemento? O verbo intransitivo. Então, eu venho aqui e coloco que o meu verbo é intransitivo. Vamos para o próximo. Chamei um técnico. Aqui vocês têm o verbo chamei. Quem chamou? Eu. Sujeito. Aqui vocês têm sujeito oculto. Chamei o quê? Quem chama, chama alguma coisa. Chamei o quê? Um técnico. Já sei que o meu verbo aqui precisa de complemento. Então, ele é um verbo transitivo. Entre ele e o complemento tem preposição? Ah, não tem. Então, quem é ele? Ah, ele está aqui. É o verbo transitivo direto, sem preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Quem que completa ele? O objeto direto, tá? Daremos o prêmio ao vencedor. O verbo é daremos. Quem vai dar? Nós. Aqui vocês têm novamente sujeito oculto, né? Daremos o quê? O prêmio. A quem? Ao vencedor. Olha a preposição aqui na perguntinha, a quem e no a da resposta do ao vencedor, tá? Então, nós temos aqui dois complementos, um sem preposição, que vai ser direto, e um com preposição, que vai ser indireto. Então, o meu verbo é verbo transitivo, direto, indireto. Acertaram tudo? Espero que sim, hein? Espero ter ajudado vocês aí nessas dúvidas.